bem-vindo! Está começando mais um episódio do Unicast Papo de Saúde, uma plataforma de conteúdo da Unimed Nordeste RS para falar de saúde, qualidade de vida e bem-estar de uma forma simples e descomplicada. Eu sou a jornalista Fernanda Mondadori e hoje estou aqui com o Dr. Denner Lisotti para conversar sobre um assunto super importante e que, independentemente do tempo, nunca vai sair de moda. Vamos lá que o papo vai ser bom. Bom, pensa comigo. Pode até ser que a gente evite falar sobre envelhecer. Pode ser que, com o passar dos anos, você esteja ficando cada vez mais como aquela sua tia que nos aniversários evita a todo custo responder a famosa pergunta: e aí, quantos anos você tem? Fato é que envelhecer é viver. Se tudo der certo na vida, a gente vai chegar lá. Então, por que será que a gente evita tanto falar sobre isso? Quais são os principais desafios na saúde física e mental quando a gente começa a envelhecer? E quais são os cuidados para garantir que a gente tenha uma vida plena e saudável na velhice também? Para me acompanhar nessa conversa, seja muito bem-vindo, Dr. Denner, médico geriatra cooperado da Unimed Nordeste RS. Se apresente para os nossos ouvintes e telespectadores. Bom dia, Fernanda. Muito obrigado pela recepção. Bom, eu sou o Dr. Denner, eu sou médico clínico, médico geriatra, né? Me formei em 2007 na Federal, em Porto Alegre. Depois fiz as residências médicas em Porto Alegre de medicina interna na Santa Casa e geriatria. O único serviço de geriatria na época era o serviço da PUC. Foi o primeiro do Brasil e o único. Hoje nós, devido à importância do tema, nós temos outras residências médicas, né? E vim para Caxias, tão logo terminei a residência em 2012 e desde então trabalho aqui na nossa cidade, né, nas áreas de clínica médica, na Unimed e na área de geriatria. Que bacana. E o que a gente pode falar sobre o Denner como pessoa, né? Eu sempre gosto de trazer isso porque, afinal de contas, é um bate-papo e a gente quer entender também quem que é a pessoa, né, por trás do Dr. Denner que está conversando com a gente hoje. Muito obrigado. Bom, quando eu estava na faculdade de medicina, eu sempre tinha muita dúvida de qual a área que eu ia fazer. Eu não tinha dúvida que eu queria ser clínico. Aí, durante a faculdade, uma hora eu queria ser neurologista, outra hora eu queria ser cardiologista, outra hora eu queria ser endocrinologista, daqui a pouco eu me apaixonei pela nefro, não tive dúvida, fiz clínica médica. Na residência médica, a mesma coisa, né? Então, cada área que eu passava, eu me interessava, né? Então, naturalmente veio a geriatria. A geriatria é a especialidade que eu digo assim, é o suprassumo da clínica médica, né? É uma clínica médica voltado às doenças mais prevalentes, particulares do idoso e também voltado, com o tempo, percebi, de prevenção, né? A gente aprende muito na faculdade, na residência, a tratar doenças. E tratando essas doenças, eu desenvolvi um particular interesse também pela questão preventiva. E esses conhecimentos sobre prevenção eu tento aplicar no meu dia a dia, né? Então, o Denner como pessoa, assim, eu sou uma pessoa que gosto muito de seguir uma determinada dieta de alimentos não processados, mais natural, de mais baixo carboidrato. A gente pode entrar sobre isso, que isso acho que é um determinante para um envelhecimento bem cedido. Tem uma rotina de atividade física bastante regular, né? Então, assim, eu já corri mais de 30 maratonas, ultramaratonas. E Denner, como pessoa, sou professor da universidade, na cadeira de geriatria, sou médico da Unimed. Nesses anos aí já trabalhei nos mais diversos cenários hospitalares, né? Tanto aqui na nossa própria Unimed, quanto hospitais da Grande Porto Alegre, emergências, UTIs, enfermarias. Hoje eu me dedico mais, o maior tempo realmente é consultório, né, atuando na questão de geriatria e geriatria preventiva. Eu tenho uma família, tenho uma esposa, tenho um menino de 4 anos, né? Então esse acho que é o meu maior desafio hoje de vida, é criar e educar esse menino. E é isso, né? Denner, pessoa fora da medicina. Que legal. Para começar o papo de saúde de hoje, eu vou fazer uma pergunta quase filosófica, doutor. A gente, como sociedade, está pronto para envelhecer? É uma excelente pergunta, né? Vamos lá, então. Culturalmente, a gente tem que melhorar, valorizar o idoso, as pessoas têm que aceitar o envelhecimento, né? Como tu muito bem disse, envelhecer é viver, só chega lá quem deu certo, né? O idoso é o jovem que deu certo. Eu gosto muito dessa frase, né? Legal. Então, a gente tem que realmente valorizar o idoso. Culturalmente, algumas coisas têm que melhorar.
Tá? Como sociedade, como estrutura de sociedade, eu ousaria dizer que não estamos preparados para o envelhecimento, principalmente no Brasil. Olha só, Fernando, o que está acontecendo? Uma coisa muito peculiar na nossa sociedade. Nós estamos num processo de transição demográfica muito acelerado no Brasil. Tá? O que é a tal da transição demográfica? É a transição de uma sociedade considerada jovem, quando tem menos do que 7% da sua população de idosos, com 65 anos ou mais, para uma sociedade considerada envelhecida, né? Por exemplo, os países da Europa Ocidental, França, Itália, a própria Alemanha, Inglaterra, Rússia, Japão, né? São sociedades consideradas envelhecidas. Aqui na América do Sul nós temos o Uruguai, que também já é considerado envelhecido, que eles têm uma proporção de idosos de mais de 21%. Ou seja, sair de 7% da população com 65 anos ou mais para 21%, a gente chama isso de transição demográfica. Esses países que eu citei desenvolvidos, eles demoraram 70, 80, até 100 anos para fazer a sua transição demográfica. O que quer dizer isso? Tiveram muito tempo para se adaptar, né? Para treinamento de pessoas a lidar com os jovens, para infraestrutura. São países que tem um geriatra que é consultor da OMS em saúde, que é o Dr. Alexandre Kalash. Ele diz que são sociedades que enriqueceram antes de envelhecer. O que está acontecendo com o Brasil? Nós estamos envelhecendo antes de enriquecer. Então, nós não estamos prontos. A transição demográfica no Brasil, ela está se dando muito rápido, questão de 20, 30 anos. Nossa. É. E que aspectos a gente pode trazer para essa discussão, né? Você falou da questão de infraestrutura, de cultura. Acredito que isso mexe com N aspectos, né? Do nosso funcionamento de vida. Perfeito. Olha só, a própria questão assim, de infraestrutura, vamos lá. Não é uma discussão em países desenvolvidos saneamento básico. Né? Eles podem concentrar esforços em como atender melhor, em ter um welfare state, né? Que é uma qualidade de vida, um estado mais presente, mais atuante, mais inclusivo para o idoso. Eles concentram forças nisso. A gente não tem nem saneamento básico universal no Brasil. Quem dirá conseguir discutir, né, particularidades para essa legião de idosos que está chegando? Segunda questão, né? Previdência social, né? A gente viu aí recentes governos, independente da ideologia de cada governo, é uma discussão que se impõe, né? Não tem como hoje em dia não se discutir como a gente vai ofertar um mínimo de qualidade, de dignidade para o idoso, sem mexer na previdência, sem tentar, né, fazer com que as pessoas fiquem economicamente ativas por mais tempo. O Brasil ainda é um país que se aposenta, em média, comparado a países desenvolvidos jovens. Nós já estamos numa sociedade em envelhecimento acelerado, né? Então, é isso que a gente não dá. Nós não temos instituições de longa permanência, né? Que são antigamente chamados de asilos. Hoje a gente evita essa palavra, porque a ideia não é asilar ou isolar o idoso, mas é ter uma residência onde ele possa ter as suas necessidades contempladas, né? Uma instituição de longa permanência. Nós não temos instituições suficientes, nós não temos profissionais suficientes para lidar com idosos, né? Eu digo assim, médicos, geriatras, gerontólogos, que são os outros profissionais de saúde que lidam com o idoso, assistentes sociais, políticas públicas, né? O nosso Estatuto do Idoso ele é relativamente recente. Então, isso que eu quero dizer que a gente ainda não está totalmente preparado para uma sociedade que está em envelhecimento acelerado. E para a gente entender, para conceituar um pouquinho mais, né? Qual que é o nosso conceito hoje de envelhecimento? Né? Quando é que a gente começa de fato a envelhecer? Qual que é a classificação de idoso? Tá, vamos lá. Pela Organização Mundial de Saúde, a gente tem uma definição assim bastante pragmática, né? Tá? Idoso é mais de 65 anos em países desenvolvidos e mais de 60 em países em desenvolvimento como o nosso. Literatura científica ainda se usa 65 considerar o idoso, certo? Alguns países mais desenvolvidos, eles até têm
individualidades próprias, né? Então, assim, se a gente pegar a Itália, a França, né? Os benefícios de um idoso, por exemplo, assim, evitar uma fila, acesso privilegiados, né? Não é nem 65, é até mais, 70, 75, 80, né? Então, realmente, é até de certa forma um incentivo que a pessoa se mantenha ativo e tal. Eu tenho muitos pacientes, por exemplo, e o meu próprio pai, né? O meu pai, ele tem 73 anos e ele se nega a ficar em fila de idosos, porque ele não se considera um idoso. Conheço muitos, assim, muitas pessoas que têm direito a usar o estacionamento, né? E não quer fazer. Não quer usar, exatamente. Não quer, porque ele não se... E acho que isso... eticamente, moralmente, é muito interessante, né? Não, eu não preciso, tenho mobilidade, saúde robusta, eu posso deixar esta vaga para quem de fato precisa, né? Enfim, a outra pergunta que tinha me feito, quando que a gente começa a envelhecer, né? Bom, a gente começa a envelhecer quando a gente nasce. As modificações fisiológicas, elas são constantes ao longo do tempo, né? Cada vez que uma célula morre e se replica, a sua... célula, entre aspas, filha, né, sucessora, ela vem com algum dano dessa replicação. Existe um biólogo que ele descreveu o envelhecimento, assim, uma teoria de envelhecimento, teoria de Hayflick, o nome dele é Dr. Hayflick, em 1950, tá? O que ele dizia? Que o envelhecimento, a gente envelhece porque a gente tem acúmulos de danos, né, no material genético de cada célula. As nossas células podem se replicar durante 50 vezes, ou seja, morre, tem uma próxima, morre, tem uma próxima, morre, 50 vezes. Nessas 50 replicações, danos vão se acumulando. É como se pegasse, Fernanda, assim, um xerox e batesse um xerox de um xerox, de um xerox, de um xerox. Depois de 50 cópias, obviamente, né, está bastante danificado. Tem alguma coisa danificado. de diferente ali, né? Bem distante da primeira versão. Então, como é que a gente vê isso, né? Se tu olhar, assim, a minha barba, assim, ela já tá um pouquinho branca, eu já tenho um pouquinho de cabelinho branco do lado, né? São cópias de cópias já defeituosas, porque eu tenho 41 anos, né? Bom, com 30 anos, 35, acho que é um marco pra gente também definir quando começa, de fato, a perder funções fisiológicas, tá? A partir dos 30, 35 anos, a gente perde massa muscular. A gente perde capacidade pulmonar alveolar, a gente perde, né, depuração renal, taxa de filtração renal, a gente começa a ter atrofia cerebral, a gente perde massa óssea. Então, órgãos e sistemas começam a se deteriorar com 30, 35 anos. Eu diria que o ápice de saúde, de performance, né, do ser humano é dos 20 aos 30 anos. A partir dali, haverão perdas. Ali começa o envelhecimento. E é nessa época que a gente realmente tem que começar a se preocupar muito, né? E o que a gente faz a partir dos 30 anos realmente vai determinar como a gente vai estar com 65, 70, 80, 90 e por aí vai. Que máxima, já tô anotando, assim, já tô pegando todas as dicas. Você falou anteriormente sobre alimentação, né? Exercício físico. Então, o que é que a gente mais tem que ficar atento a partir dessa fase que vai fazer toda a diferença depois? Atividade física, assim, é algo absolutamente insubstituível, tá? Atividade física, ela reduz a mortalidade por qualquer causa em torno de 15%. Não existe remédio que faz isso, né? Então, a atividade física, ela vai... Por que ela reduz a mortalidade por qualquer causa? Porque ela trata e ela previne doenças crônico-degenerativas do envelhecimento, tá? E principalmente, né, saúde metabólica, ou seja, ela melhora a captação de glicose. A gente pode falar um pouco mais sobre isso, resistência insulínica como um grande preditor de um envelhecimento mal sucedido. Então, ela previne isso, ela melhora a captação de glicose no músculo, tá? E ela preserva músculos. E na geriatria, médicos geriatras especialmente, todos os médicos têm esse cuidado, mas a gente, como estuda muito uma condição chamada sarcopenia, que é a perda de massa muscular patológica que vai influenciar na performance, né, na funcionalidade do idoso. A gente vai falar de sarcopenia, a prevenção de sarcopenia é atividade física, principalmente atividade física
resistido. Eu falei antes dos 30 anos. A partir dos 30 anos, uma pessoa sedentária, com uma alimentação, eu diria, não adequada, ela pode perder 10% de massa muscular por década. 10% de massa muscular por década. Invariavelmente vai ter um envelhecimento mal sucedido. Como mitigar isso? Atividade física, principalmente atividade física de força, tá? A partir dos 30 anos de idade é muito importante exercícios com peso, exercícios resistidos. Pode ser com o peso da academia, pode ser com o peso do próprio corpo, enfim, atividade de força. E também, para mitigar essa perda de massa muscular, um consumo adequado de proteínas. Tá? Então a gente tem que ter lá um mínimo de proteína por dia, tem que garantir, né, esse macronutriente tão importante que é a proteína, para a gente mitigar essa perda de massa muscular, e isso é uma questão que realmente vai determinar se essa pessoa vai ter ou não envelhecimento bem sucedido. Músculo é vida, músculo é igual a um envelhecimento bem sucedido. Alguns exemplos de atividades que a gente pode fazer, você falou, né, de academia, usar o próprio peso do corpo, isso seria o quê? Um treino funcional? O que você recomenda, assim? O que seria uma atividade legal pra gente desenvolver se a gente quer falar, Ótimo. Né, de um ganho de massa muscular saudável? Muito bom. A atividade física mais importante para um determinado indivíduo é aquele que ele é capaz de fazer. É aquele que ele vai aderir. Não adianta, eu sou maratonista, eu adoro correr, mas não adianta eu falar para os meus pacientes, vai correr, se a pessoa não gosta. Não, mas daqui a pouco ela gosta de andar de bicicleta, daqui a pouco ela gosta de nadar, daqui a pouco ela gosta de jogar tênis, gosta de jogar futebol com os amigos. Então, atividade física tem que ser feito o que a pessoa gosta. O mais importante não é qual atividade, é a aderência. Né? Perfeito. Tá? O OMS recomenda 150 minutos. A maioria dos estudos que contemplam mais diversos cenários e variáveis de saúde, né, eles contemplam 150 minutos de atividade física aeróbica por semana. Mas eu daria um plus para o envelhecimento. Atividade de força. Aí sim, Fernanda, entra musculação, treino funcional, próprio pilates, depende como o profissional atua, né? Um exercício de força, tá? Eu costumo dizer no consultório, faz o que tu gosta, mas passou dos 40, 50 anos de idade, tenta tirar um tempo para fazer exercício de força. Tenta tirar um tempo. Ah, mas eu não gosto. Eu costumo fazer uma piada no consultório. Eu também não gosto de escovar os dentes. Tá? Eu perco tempo lá, tenho que perder lá meus 2, 3 minutos depois de almoçar, antes de dormir, de manhã, né? Mas eu escovo. Por quê? Porque é importante, porque eu não preciso nem ficar discorrendo sobre isso, né? Tá? Aliás, saúde oral também é um preditor de envelhecimento bem-sucedido, tá? Um parênteses aqui, tá? Periodontites, né? É um marcador de inflamação crônica. Enfim, da mesma forma que eu escovo os dentes todos os dias, eu, particularmente, Fernando, eu vou pra academia fazer musculação 2 vezes por semana. Tá? Vai perguntar, Denner, gosta de levantar peso na academia? Eu não gosto. Mas eu vou, porque é importante, porque tem que ser feito, porque eu já passei de 40 anos de idade. O que eu gosto de fazer? Eu, Denner, gosto de correr, né? Gosto de andar de bicicleta, já fiz muitas coisas ali, que nem eu disse, muitas maratonas, então eu tenho prazer, né? Os meus companheiros ali de corrida, por exemplo, é escutar podcasts, é escutar músicas que eu gosto, às vezes é escutar a própria respiração, os passarinhos cantando, a natureza, no parque e tal. Enfim, eu tenho minha rotina de correr, eu gosto, eu tenho prazer de correr, posso dizer isso, acho que depois de tantos anos correndo, tantas maratonas, né? Mas a pessoa pode dançar e tal, mas faça exercício de força também. Você falou, né, do que a gente gosta de fazer. Acho que talvez isso também tenha alguma coisa a ver com o envelhecimento da nossa saúde mental também, né? Então, qual que é a importância da gente também reservar um tempo para fazer essas atividades que nos trazem bem-estar, né? Que nos trazem, enfim, alegria também, né? Oportunidade de socialização, talvez. A socialização, essa é uma outra grande variável para o envelhecimento bem-sucedido. Né? Os mais diversos estudos de associação mostram saúde mental, né? Saúde cognitiva e saúde física também está fortemente associada com o número de pessoas com que a pessoa se relaciona no dia a dia. Então, socializar, nós seres humanos, Homo sapiens, eu diria, nós somos uma espécie animal extremamente social.
né? A gente necessita, é uma necessidade biológica, eu diria, socializar. Tá? Então, isso é uma coisa muito importante. Então, assim, tem estudos que mostram que pessoas que mantêm um relacionamento, né, de longo prazo, elas vivem mais, são mais felizes, né? Pessoa casada tem um relacionamento. Por quê? Porque um cuida do outro, porque socializa. Que a solidão é algo muito triste e prejudica demais o envelhecimento, tá? Mas eu diria assim, manter bons relacionamentos no sentido também de amigos, de uma vida toda, cultivar isso, né? Prestigiar os amigos, fazer atividade física, por que não? Junto também com amigos, né? A pessoa gosta de jogar futebol, gosta de fazer esporte, né? Por exemplo, assim, também atualmente a gente tem eventualmente jogado, hoje está tão na moda o beach tênis, né? Mas é uma maneira também que eu particularmente encontrei também de manter contato com alguns amigos, então a gente se reúne, joga beach tênis, aí vai a esposa junto, aí vai o filho, fica ali brincando na areia e tal. Então, socializar é absolutamente necessário para um envelhecimento bem-sucedido e isso é amparado por uma gama muito extensa de estudos, né? E a solidão é um dos maiores marcadores de um envelhecimento mal-sucedido e de morte precoce, tá? Tem um estudo, Fernanda, que é um estudo da longevidade e da felicidade, ele tem essa alcunha de Harvard, tá? É o Dr. Waldinger, que ele acompanha uma população de norte-americanos desde a década de 20, né? Olha só que interessante. Então, desde a década de 20, é um estudo muito, muito longo, tá? E é um estudo que acompanhou, assim, as mais diversas características que poderiam determinar se a pessoa vai envelhecer bem ou não. E a conclusão, realmente, assim, Igor, tu me chamou a atenção dessa questão de socialização, é tão importante esse assunto, né, que a gente ia deixar passar. Não eram os níveis de colesterol, não eram os níveis de pressão arterial, não era qualquer exame laboratorial, né, que determinava um envelhecimento bem-sucedido. Porque essas pessoas que entram nesse estudo da felicidade de Harvard, Dr. Robert Waldinger, quem quiser pesquisar, tem os vídeos no YouTube, tá? Tem os vídeos do TED e tal, bem, bem interessante, tá? No meu site também tem o vídeo dele, eu acabei repostando do YouTube dentro do meu próprio site. Então, se alguém tiver curiosidade, www.drdenergeriatra.com.br, lá tem. Tá? A variável mais importante é bons relacionamentos, tá? Se a pessoa ela tem realmente uma vida social ativa e se ela é feliz dentro do seu contexto familiar, isso realmente, né, modifica a maneira com que ela vive, os níveis de satisfação, de felicidade ao longo da vida e o tempo de vida. Nossa, isso diz muito também, eu acho, sobre a nossa responsabilidade, porque a gente pode, né, se direcionar às pessoas que, de fato, têm 60 a mais e que estão ouvindo a gente, né, que estão pensando o que elas podem fazer, mas a gente também pode falar sobre aqueles que convivem com essas pessoas e que têm uma responsabilidade aí também, né, em tornar essa fase da vida com mais qualidade. E aí eu fico pensando, a gente, né, como membros da família, como pessoas que convivem, estar perto dessas pessoas, né, cuidado, fazer companhia, né, tá sempre perto, isso também faz diferença. Faz toda a diferença. Tem que preservar, né, os relacionamentos, principalmente familiares, tudo. Existem políticas públicas, aquilo que tu estava me perguntando antes, né, sobre como sociedade estamos preparados, né. Então, me lembrou agora essa questão de núcleos familiares até. Um dos locais mais longevos, um dos locais que o jornalista Dan Buettner, que é um jornalista muito famoso, teve uma série recente no Netflix, ele tem livros sobre isso, fez uma reportagem na década de 90 na revista National Geographic, que é as Blue Zones, né, as zonas azuis. Zonas que se caracterizam por um percentual de centenários, nonagenários, né, muito significativo e muito maior do que o resto do mundo. Muito maior do que as próprias sociedades ocidentais, onde já são longevas, né? Então, tem uma dessas Blue Zones, que não é as Blue Zones clássicas, mas ela foi incluída posteriormente, que é Singapura, né? O país de Singapura. Singapura, hoje, eles têm projetos sociais de aproximar o idoso da sua família, né? Então, o que acontece? Existem incentivos do governo para que os filhos morem próximos dos pais, para que não fique uma relação tão longa, porque isso modifica
a maneira com que os pais envelhecem, né? Então, assim, se em uma determinada parte da ilha mora o filho porque trabalha e o pai não, existe subsídio para aqueles pais, às vezes a viúva, more próximo ao filho, porque isso melhora o cuidado, melhora a atenção naquele idoso, tá? Isso evita, inclusive, risco de institucionalização, né? Então, são coisas, assim, muito além do que a gente é capaz aqui no Brasil, né? Políticas públicas para isso, né? A gente não imagina isso no Brasil, mas são sociedades que realmente estão adaptadas, né? Essa ilha de Singapura, eles têm todo um projeto, eles têm impostos muito altos sobre carros. Ter um carro em Singapura é absolutamente caro e inviável para a maior parte da população, tá? E por que os impostos são caros? Porque todo imposto ele é traduzido para transporte público. Então, as linhas de metrô são muito eficientes, parques interligados, ciclovias, para as pessoas não andarem de carro. Tem um movimento físico ao natural também, esses incentivos de os idosos morarem próximo dos filhos e tal. Então é muito interessante as políticas públicas desses países já muito avançados, né? Singapura, Hong Kong, Japão, tem muito disso. Eu acho que também tem a ver com sair um pouco do individualismo, né? A gente frequentar a rua, a gente estar nesses espaços, claro, né? Com todas as limitações que a gente tem aqui no nosso país, também nos coloca em contato com as pessoas, né? E como Perfeito. você bem trouxe, estar em contato com as pessoas é viver, é conviver, né? É ter um incentivo todos os dias para sair ali da minha zona de conforto, porque eu acho que depois também de uma certa idade, para algumas pessoas, acaba se tornando muito cômodo e muito comum ficar sempre em casa, no mesmo ambiente, né? Restrito, com poucos vínculos. Perfeito. É isso aí. Tem que ter incentivo para tirar esse idoso de casa, fazer ele conviver, socializar, fazer atividade física, né? Então aí tem os próprios grupos de idosos, né? A sociedade civil, ela vai se organizando para isso, grupos de convivência, né? Isso é uma sociedade se preparar para o envelhecimento. Tem que haver esse tipo de política pública e não pública para que o idoso socialize, para que o idoso faça algum tipo de atividade física, seja ela natural ou não. A gente falou muito, assim, de tirar um tempo, né? Isso é uma coisa também interessante, assim, dizer, Denner, tu vai pra academia 2 vezes por semana e corro 3. Esse é meu básico, né? De semana, assim. Eu tento me organizar para fazer alguma coisa todos os dias, tá? Eu digo, se a pessoa se organiza para fazer atividade física 5 vezes por dia, ela vai fazer 4 ou 3, porque sempre vai ter intercorrência. Se tu te organiza para 3, tu só vai fazer 2 ou 1. Então, assim, te organiza para fazer mais, porque vai ter os dias de quebra, trabalha mais, demandas familiares e tal. Não vai conseguir, mas pelo menos, né, vai ter um tempo razoável de atividade física. Bom, o que eu queria dizer? Se eu me organizo para, né, correr 3 vezes por semana e malhar 2 vezes por semana, tem aquele horáriozinho, não é a melhor estratégia, é o que eu posso fazer dentro da minha realidade de vida, meu trabalho, hospital, consultório, né? Tento me organizar dessa forma. Idealmente, também seria ter atividade física ao natural. Se a gente vai olhar, por exemplo, essas Blue Zones, que a gente falou do Dan Buettner, né? Quais que são, né? Que ele caracterizou inicialmente. Então, a ilha de Icaria, na Grécia, ilha de Sardenha, na Itália, ilha de Okinawa, no Japão, comunidade adventista de Loma Linda, na Califórnia, e península de Nicoya, na Costa Rica, tá? Essas sociedades, as pessoas longevas, nonagenárias, centenárias, são tão características, elas não estão indo para academia levantar peso, tá? Vai dizer, mas como assim, né? Elas fazem atividade física ao natural. Elas fazem... A Sardenha, por exemplo, as vilas, elas são extremamente montanhosas. Então, aquele idoso tem que ficar subindo e descendo escadarias, né? E ladeiras todos os dias, uma vida inteira. Então, tá aí a atividade física ao natural. E todas elas têm atividade física ao natural. Em Okinawa, aqueles japoneses, eles sentam no chão, não sentam em cadeiras. Então, só o fato de sentar no chão, de socializar sentados em chão, em círculos... São os moais, inclusive, eles têm uma questão de relacionamentos uma vida inteira, de amigos, né? Que tem um pacto de vida inteira, né? Só o fato de sentar no chão, tem que levantar, tem que sentar, levantar. Isso chama atividade física ao natural. Se para eles é natural, né? Para a gente, para mitigar o dano de que eu passo muito tempo sentado, porque eu sou médico, faço a maior parte da minha atividade profissional no consultório sentado, eu tenho que tirar aquela 1 horinha para ir para academia.
Mas talvez não seja o ideal, mas é o que eu posso fazer, é o melhor que eu posso fazer. Ideal seria ter um estilo de vida próximo a um italiano de Sardenha, um japonês, né? A boa notícia é que a gente já tá na região da Serra, né? Então, olha aí, não tem desculpa pra não subir morro agora. Não tem desculpa pra não subir morro, não tem desculpa pra... Né? Às vezes, isso é uma coisa interessante também. Às vezes as pessoas, meus pacientes falam, doutor Denner, mas é tão ruim de caminhar em Caxias, né? Uma cidade tão acidentada, é tanto morro. Eu digo, pelo contrário, olha o lado, o copo meio cheio, não o copo meio vazio. O fato de ter morros é bom, né? Vai subir uma ladeira, o coração vai acelerar, vai ter que ter um pouco mais de força nas pernas, né? Esse exercício físico intervalado, sobe um morro, faz mais atividade física, desce um morro, é um pouco mais leve. Isso é extremamente benéfico também. Cada vez mais se mostra as evidências do exercício físico de alta intensidade intervalado, né? Uma pessoa que corre parelho o tempo todo, talvez não seja tão bom. Em hoje os treinos de corrida, eu falo isso porque eu gosto muito, né? Tá? Eles estão se mostrando que é mais efetivo também. A pessoa corre rápido, corre lento, corre rápido, corre lento, né? Então vai alternando. Na corrida a gente chama isso de fartlek, né? Mas é um exercício intervalado. Ou os treinos de tiro, que é corredor, sabe? Isso é extremamente benéfico, isso melhora a performance, tá? E aqui em Caxias tem essa particularidade. A cidade é montanhosa, mas é bom também. Vai subir escada, vai subir morro, vai descer, mas os macaquinhos, não sei o que, tem morro. É ótimo, sobe aquela escada, desce, caminha ao redor, pega um morrinho, desce e tal. É excelente esse tipo de adversidade, né? Uhum. E falando dessas blue zones também, alimentação, assim, o que a gente pode destacar, né? Além dessa questão da mobilidade, do exercício, né? Trazer isso para o cotidiano. O que essa galera tá se alimentando de diferente que a gente poderia, daqui a pouco, trazer como uma inspiração pra gente também? O que esse pessoal faz de diferente da alimentação? Assim, o maior marco, Fernanda, é alimento não processado. Minimamente processado. Uhum. Então, esses locais, essas blue zones, as pessoas elas têm culturalmente um consumo de alimentos não processados, alimentos in natura. Carnes, ovos, folhas, verduras, castanhas, raízes, frutas. Quando eu digo carne, não é essa carne vermelha. Peixes, porcos, por exemplo. Os japoneses de Okinawa consomem muito porco e frutos do mar, né? Tá? A comunidade Loma Linda é uma comunidade vegetariana por uma questão religiosa, tá? Mas tudo bem, não quer dizer que vegetariano seja certo ou errado, é uma particularidade deles, tá? As outras comunidades têm consumo de Sardenha, muito frutos do mar, né? A Costa Rica comem carne de gado, tudo bem. Tá? Essa história que carne vermelha faz mal, isso já está absolutamente ultrapassado. Tá? Nós já temos grandes estudos clínicos que mostram que não há risco do consumo de carne. É um alimento nutritivo, não processado, tá? E está tudo certo. A pessoa come carne vermelha, come peixes, come tudo certo. Come o que preferir, o que tem disposição. O importante é ser não processado. O importante é ser isso que eu acabei de falar. Carnes, ovos, folhas, frutas, verduras, castanhas, raízes. Tá? É isso que evolutivamente nós, como espécie, como eu disse antes, Homo sapiens, a gente come há pelo menos 5 milhões de anos. Desde os primeiros, né, que vai lembrar de aula de biologia do segundo grau, primeiro grau, os australopitecos, né, os nossos antepassados mais antigos, né. Então, é isso que a gente sempre comeu. É isso que biologicamente, geneticamente, a gente está adaptado a comer. Quando a gente come alimentos industrializados, vamos lembrar que alimentos industrializados a gente come faz em torno de 250 anos, Revolução Industrial, Inglaterra, tá? Alimentos ultraprocessados, 50, 70 anos, aí óleos vegetais processados, alimentos ricos em carboidrato processado e óleos vegetais. Então a gente consome isso 50, 70 anos. Esses alimentos, eles, de alguma forma, eles perturbam, eles atrapalham mecanismos de saciedades, hormônios neuroendócrinos, e fazem com que a pessoa coma compulsivamente, né? Sem garantir saciedade, tá? E levam a uma condição que é a resistência insulínica. Comer muita farinha, açúcar e óleos vegetais processados leva à resistência insulínica e à inflamação. E resistência insulínica e inflamação são os maiores preditores de um envelhecimento mal sucedido. São os fatores de risco para absolutamente, vou falar assim de boca bem cheia, né? Resistência insulínica e inflamação é fator de risco para todas as doenças crônico-degenerativas
do envelhecimento. Que doenças são essas quando a gente fala disso? Demências, doenças cardiocérebrovasculares, osteoporose, uma gama muito grande de cânceres. Câncer de mama, câncer de intestino, câncer de próstata. Já temos vários estudos mostrando que a resistência insulínica é um fator de risco, tá? É um carcinógeno, certo? Perda de massa muscular, fígado gorduroso, alterações de colesterol. Eu disse antes aterosclerose, que é o entupimento das artérias, né? Tá? E por aí vai. Todas, sarcopenia, que é a perda de massa muscular exagerada, tem todo um mecanismo fisiopatológico que mostra por que a resistência insulínica, junto com a inatividade física, acelera a perda. Então é muito comum a gente às vezes ver um idoso que ele é bastante gordinho, assim, aquela gordura visceral, a barriga muito saliente, os braços e as pernas fininhas, né? O que a gente está enxergando ali? A gente está enxergando a resistência insulínica. Você tem a barriga muito saliente, as vísceras, fígado, pâncreas, aquela gordura ao redor do coração, do intestino, está muito saliente lá dentro. Isso é um marcador de resistência insulínica. E a gente vê os braços, perna fininha, uma dificuldade de mobilidade, isso é sarcopenia. A gente está enxergando, a gente está vendo. Vai olhar o exame desse camarada. Ácido úrico está elevado, ferritina está elevada, uma hiperferritinemia metabólica, né? Vai olhar os exames, HDL está baixo, colesterol HDL que é o bom. O que mais? Triglicerídeo está alto, glicose está alto. Hemoglobina glicada são os exames que caracterizam o diabetes mellitus tipo 2, estão alterados, tá? Uma mulher mais jovem vai ter ovário policístico. Um homem vai ter queda de testosterona, seria uma analogia ao ovário policístico, né? Seria um hipogonadismo no homem. Aí o que os caras fazem por aí? Olha lá, usam testosterona em dose suprafisiológica exógena. Ao invés de cuidado básico, alimentação regrada, atividade física, né? Vai lá, usa testosterona exógena, né? E por aí vai. Então, resistência insulínica, inflamação, é fator de risco para absolutamente todas as doenças crônico-degenerativas do envelhecimento. Quando a gente fala desse cuidado, do que a gente tem hoje em dia, né, do que a gente vê no consultório hoje em dia, quais são os principais avanços da medicina que a gente tem hoje, tanto preventivamente, né, quanto em termos de tratamento, para cuidar desses indicadores, né, que estão nos permitindo viver mais e melhor? Bom, vamos lá. Eu acho que um grande avanço hoje, tá, é uma coisa que é bastante óbvia, que é isso que eu acabei de falar, como a resistência insulínica e inflamação como um fator de risco, como uma raiz dos problemas crônico-degenerativos. A gente identifica isso e um grande avanço da medicina é o foco na prevenção dessa situação, tá? Atividade física, alimentação. Isso vai prevenir as doenças. Tratar doenças crônicas é absolutamente difícil. Tratar doenças agudas, a medicina avançou muito. Hoje, um paciente que chega no nosso hospital da Unimed politraumatizado, acidente, né, é uma doença aguda. A gente salva a vida desse cara. A medicina realmente faz a diferença. Uma pessoa que chega com uma infecção, né, a gente salva, uma condição aguda. Antibiótico, suporte clínico intensivo, a gente salva uma condição aguda. A medicina é extremamente eficaz para tratar doenças agudas. Doenças crônico-degenerativas, infelizmente, nós estamos falhando miseravelmente a medicina. Por quê? Porque não existe bala de prata para tratar obesidade, diabetes, fígado gorduroso, demência de Alzheimer, osteoporose, sarcopenia. Não tem uma bala de prata. Ah, mas o paciente tem osteoporose, tem remédio para osteoporose. Os medicamentos, eles vão mitigar o risco de uma fratura, mas aquele paciente está em risco de fratura. Obviamente, se eu der um remédio, eu posso diminuir em 40%. Eu vou diminuir, mas ele ainda está em risco. E é um camarada, é um idoso, é uma idosa, que amanhã depois, se tem osteoporose, tá? Pode cair, fraturar, parar no hospital, né, desencadear uma série de consequências em cascata que vai determinar, eventualmente, até o final de vida daquele idoso. Vai ter uma infecção, vai ficar acamado, tem um risco maior de institucionalização, né? Então, assim, se tratar osteoporose não é um tratamento ideal,
suplementando cálcio, vitamina D, dando remédio específico para fixar esse cálcio no osso, tá? Se tratar aterosclerose não é um tratamento ideal, o camarada tem o colesterol completamente alterado, tem evidência da aterosclerose, né? A gente vai dar uma estatina, vai dar antiplaquetário. Não é bala de prata. Essa pessoa vai usar lá uma estatina, um remédio para colesterol, a gente reduz o risco dela vir a ter um evento, né? A gente consegue calcular o risco. Bom, essa pessoa tem um risco lá de 20% de ter uma doença cardiovascular em 10 anos. Tem como calcular isso, tem calculadoras para isso. A gente põe todas as características, histórico familiar, colesterol, glicose, fuma, não fuma, parará, põe lá. Aí a calculadora de risco lá mostra tem 20%. Se eu der uma estatina, quanto que eu vou reduzir o risco desse camarada? A gente vai reduzir 20% a 30%. Então, quer dizer, essa pessoa de 20% de ter um evento, ela vai ter, daqui para frente, 16%, 17%, 15%. Então, se eu der uma estatina, que é absolutamente bem colocada, se a pessoa tem alto risco cardiovascular, eu não vou impedir, não é bala de prata. Ela continua em risco de vir a ter um AVC, que é um derrame cerebral, ter um infarto. Eu estou mitigando o risco, diminuindo o risco com as medicações. Então, o verdadeiro avanço da medicina é identificar que eu posso pegar esse camarada, aí entra também a geriatria preventiva, com 40, 50 anos, e atuar muito fortemente na resistência insulínica, na inatividade física, numa qualidade de sono, né? Para não deixar vir a ele desenvolver osteoporose, alterações de colesterol, diabetes, que tanto vai atrapalhar o seu processo de envelhecimento lá na frente. Geriatria preventiva, fala um pouco mais sobre isso, assim, eu queria saber quando a gente pode procurar um geriatra. Pode ser antes dos 60, então? Então vamos lá, uma boa pergunta também, né? O geriatra de formação, né, ele é um médico que ele teve a sua formação em clínica médica também, né? Então, assim, eu fiz a residência de medicina interna ou clínica médica, depois a residência de geriatria. Então, eu costumo dizer que eu sou um clínico, eu adoro clínica médica, né, tá? E eu sou um geriatra, porque eu acho que a geriatria é uma área da medicina interna, né, é o suprassumo, tá? Eu costumo dizer para meus alunos, realmente assim, é muito difícil ser geriatra. Geriatria é muito complexa, muito extensa e exige, né, estudo e atualizações constantes. Porque a gente está lidando com muitas particularidades do envelhecimento e com muitas áreas da medicina. A gente tem que entender um pouco de todas as doenças, a gente tem que entender de doença pulmonar crônica, a gente tem que entender de diabetes, a gente tem que entender de doença cardiovascular, a gente tem que entender de doenças neurodegenerativas, né? Então tem que estudar. Então, vamos lá. Então, a pessoa ela pode procurar um geriatra quando ela identificar que ela precisa de um clínico de referência, né? Que eu acho que é extremamente salutar ter o seu clínico. Acho que todo mundo deveria ter o seu médico, né? A pessoa ela tem o seu médico, ela tem uma condição de saúde, ao invés de sair procurando um determinado especialista, ela vai no seu clínico. O seu clínico, hoje tem muitos estudos que mostram que um bom clínico ele resolve 90% dos problemas de saúde de qualquer pessoa, né? E aquele 10% é um caso mais especializado que vai precisar de um auxílio de um especialista. Então, uma pessoa, mas eu tenho uma dor no peito e ela tem 40 anos de idade, quem ela deve procurar? Procura seu clínico. Mas vai direto no cardiologista. A maioria das dores no peito, principalmente uma pessoa mais jovem, não é cardiológica. Pode ser osteomuscular, pode ser gastrointestinal, pode ser cardiológica, pode ser pneumológica, pode ser reumatológica, pode ser as mais diversos cenários. Vai no seu clínico. O clínico vai identificar, eventualmente vai tratar. Daqui a pouco o próprio clínico ele vai identificar e vai dizer assim, olha, realmente, vamos fazer um exame cardiológico mais especializado. E o bom de ter um clínico de referência, sabe qual que é também? Esse clínico de referência vai dizer, procura este colega aqui, este cardiologista. É um colega bastante estudioso, atencioso. É o referenciamento que um bom clínico, né? A rede de contatos que um bom clínico tem. Então, assim, quando procurar um geriatra, quando decidir ter um clínico de referência, eu substituiria a pergunta quando procurar um geriatra para quando eu devo começar a me preocupar com o meu processo de envelhecimento. Aí procura o geriatra. Vai ter um clínico e vai ter um verdadeiro gestor e um auxiliar, né? Um companheiro
né, na indicação de boas práticas de saúde, de medicina preventiva para ser levado ao cabo de toda uma vida. No início da nossa conversa, a gente falou muito sobre o que a gente perde quando a gente envelhece, né? E às vezes é até meio assustador, a gente perde isso, perde aquilo. Mas o que a gente ganha quando a gente envelhece, assim? Eu acho que para encerrar a nossa conversa, a gente poderia falar um pouquinho sobre isso também. Eu com 41 anos, assim, é uma certeza, assim, a gente não tem o mesmo grau de percepção de vida, né? Maturidade suficiente para lidar com muitas situações que um idoso tem. Os meus pacientes me surpreendem muito. Uma das coisas boas da geriatria é isso, né? Acho que é uma troca. Acho que o consultório eu entendo ele como uma troca. Os pacientes podem não perceber, mas eu estou aprendendo demais com eles. Porque quando eu lido com muitos idosos, eu identifico direitinho aquele paciente que envelheceu bem, daquele que pecou em algum ponto, para trazer isso para mim. Mas uma coisa que surpreende muito é realmente a percepção, a maturidade, a visão de mundo, a maneira com que o idoso interpreta os mais diversos cenários. É muito diferente da maneira com que a gente interpreta. E a gente tem que aprender. E mesmo aprendendo, eu acho que só envelhecendo para a gente ter esse grau de sofisticação, né, perante as adversidades que a vida vai trazendo, sabe? Eu acho que isso o envelhecimento traz. Isso é uma coisa bem, bem, bem interessante. Que bacana. Espero que todos nós consigamos envelhecer, né? Não só com saúde, mas também com essa sabedoria que você comenta, que eu acho que é super importante. Estamos chegando ao final do nosso Unicast de hoje. Tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar, doutor? De repente, deixar para os nossos ouvintes e telespectadores uma mensagem, uma última reflexão? Última reflexão, então vamos lá. Uma dica, talvez, né? Uma dica de médico sempre vai bem. Vamos lá. Então, alguns highlights então, da nossa conversa. Tenha o seu médico, tenha o seu clínico. Extremamente importante. Segundo, faça atividade física. Ao natural, preferencialmente. Evita elevador, evita muito carro, evitem, né, pessoal? Realmente, assim, sobe escadas. Eu costumo dizer que no Hospital da Unimed, que eu vou praticamente há 10 anos, todos os dias, eu quase que não conheço os elevadores. Quando eu fazia plantão e tinha que carregar o paciente nas macas, eu ia de elevador, né? Praticamente é a escada, minha companheira, né? Tá? Estaciona o carro mais longe, prestigie a atividade física ao natural. Tirem, pessoal, se você tem mais de 40 anos, se organiza para 2 vezes por semana fazer exercício de força, tá? Prioriza o sono de qualidade, uma coisa que a gente não falou muito, tá? Sono de qualidade é absolutamente importante também. Se o teu sono não tá bem, procura ajuda. Existem mais diversas doenças que causam um sono disruptado e tem tratamento, tá? Sono profundo, percentual de sono profundo é absolutamente importante para o envelhecimento cognitivo bem-sucedido. E minimiza ao máximo o consumo de alimentos processados, tá? Alimento industrializado, alimento com embalagem, aquela frase clássica, né? Descascar mais, desembalar menos. Tá? Eu acho que essas seriam as dicas assim, que eu daria. Muito bom. Gente, a conversa tá boa, mas o nosso tempo tá chegando ao fim. Eu queria muito agradecer quem está nos acompanhando nesse episódio do Unicast Papo de Saúde e também agradecer de uma forma muito especial o nosso convidado, Dr. Denner Lisotti, por compartilhar todos os seus conhecimentos conosco. Tenho certeza que fizeram toda a diferença para quem nos acompanha. Fica o nosso convite para acompanhar o próximo episódio do Unicast Papo de Saúde no YouTube e também no Spotify e no Apple Podcasts. Obrigada e até mais!